A aula que eu vou falar hoje, né, continuação das regras aí, propriedades de derivação, né, e a próxima propriedade importante aí que eu vou apresentar, e muita gente tem dificuldade para calcular também, que acaba usando função composta, então muitas vezes você tem que ter uma boa prática para criar uma visão boa, né, para conseguir usar a conhecida aí regra da cadeia. Né? O que é a regra da cadeia? Eu vou colocar já o resultado. Teorema. Né? Se uma função y igual f de u, né, é uma função diferenciável, de u, né? Eu coloquei a variável u, e uma função u aí, ela é uma g de x, vou colocar como g de x, é uma função diferenciável. De x. Né? Então, o y aí que é a composta, né? Esse daqui, o y igual f composta aí com g de x, é diferenciável. Eu estou dizendo que qualquer composição de duas funções diferenciáveis é diferenciável, né? Na variável aí final de x. Eu vou explicar direito a ideia da variável. E na notação, vou colocar na notação de Leibniz, né, que vai ser mais usada essa notação aqui, depois no último assunto da aula, que é derivação implícita, é mais conveniente usar essa notação. Aí você coloca a derivada de y em relação a u, né, é o vezes aí a derivação em relação a u, de derivada de u em relação a x, né, ou de maneira equivalente aqui, na de Newton, eu tenho aqui, se eu escrever f composta com g, aqui mais um parênteses, linha é igual f de linha aplicada em g de x, né, vezes a derivada de g em relação a x. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Voltando aqui no enunciado. O que está dizendo o teorema aqui da regra da cadeia? Eu tenho a função, eu coloco a notação f de u, né, mas a ideia, esse u aí, pode ser qualquer variável. Eu sempre, toda hora eu falo, né, a variável é muito acostumado na literatura usar y e x, mas não é sempre você trabalha com y e x. Né, você vai trocar letras e tal. Né, pode ser u, pode ser v, pode ser t, s, né, as variáveis mais usadas. W também é usada. Né, e a ideia que está escrita aqui, y igual a f de u, quer dizer que a minha função f é diferenciável. Não importa a variável que eu coloco ali dentro. Né? Pode ser qualquer coisa ou função. Né? Então, muitas vezes a variável que eu coloco, né, a ideia dessa variável, ela tem sentido na hora de aplicar na função f, né? E essa variável pode ser relacionada com uma outra variável. Né? No caso aqui que eu estou dizendo que u é uma função de x. Então a ideia que eu estou colocando aqui, mesmo no final, acaba sendo enunciado com y e funções compostas de x, mas pode ser qualquer letra que você esteja usando na onde que vai trabalhar ou vai estudar numa outra disciplina. Então, a ideia da regra cadeia, você tem duas funções diferenciáveis, né, a grosso modo, não veja a variável. Se é possível calcular a composta dessas duas funções, então a composta dessas duas funções são diferenciáveis. E na hora de calcular a derivada dessa função composta, né, você pega a da ideia de Newton dá para enxergar melhor. Né? A notação de Leibniz é bom para usar
para calcular derivação implícita. Então, para enxergar um pouco melhor na notação de Newton, quer dizer o quê? Eu tenho a função, eu coloco aqui função que está fora, tá? E a função que está dentro, né? Então, f composta com g, né? F seria de fora e a g que está dentro. Então, quando você tem a composição, você vai pegar a função de fora, você deriva primeiro, né? Como fosse na variável x ou na variável que você esteja calculando. Depois de pegar essa derivada, você vai lá, aplica essa função derivada na função g de x. Aí daí você vai pegar a multiplicação, vai calcular a derivada de g e multiplicar com essa f derivada, né, com g de x. Então seria mais ou menos essa ordem que tem que seguir para calcular a derivação de uma função composta. Tá, eu vou colocar exemplos, né, porque só falando também como fala, não é fácil também muitas vezes de visualizar, mas vou repetindo para poder ficar claro na cabeça. Sempre quanto mais repetir e treinar, é melhor, tá? Eu vou colocar aqui. Vamos colocar exemplo aqui. Vou pegar a primeira função, y igual x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo, né? Então a ideia, quando você tem que olhar aqui, uma equação, né? Y igual x ao quadrado mais 1 tudo elevado ao cubo. Então você analisar, você tem uma composição de funções aqui, mas qual que seria essa composição? Então vou colocar aqui para vocês, ó. Eu vou falar a função de fora, né? O que está por fora aqui, calcular por último, né? Então se eu olhar aqui, vou colocar em destaque, né? Vou colocar aqui. O ao cubo é uma função, né? Você pode pensar como f de x, né? Pensando, denotando, né? F de x igual x ao cubo, né? E também olhar o que está dentro, eu vou chamar minha g de x. Que o que está dentro aí do que está elevado ao cubo é o x ao quadrado mais 1. Tá, se eu quero calcular a derivada dessa função, né, vou olhar aqui, usando agora, vou usar primeiro na notação de Newton. Então, eu escrevo y', né? Eu vou reescrever essa função aqui, né, como f composta de g. Então, aqui f daqui composta com g de x, né? Linha, vou colocar aqui em colchetes. Isso daqui é a mesma coisa se eu colocar f g de x linha, né? Aí, aplicando lá a regra da cadeia, né, eu tenho que fazer f' de g de x vezes g' de x. Tá. Então, eu já vou calcular aqui do lado, né? Se eu já determinei. Eu sei que o f' de x, quando x é da função x elevado ao cubo, isso daqui é igual 3x ao quadrado. A função g de x, g', x ao quadrado mais 1, x ao quadrado é 2x, e a derivada da constante é 0. Tá, então quando eu vou aplicar, né, usando a regra da cadeia, aqui meu f composta com g de x vezes g' de x. Isso daqui, ó, o f', o g de x é o que? X ao quadrado mais 1. Né? Vezes o g' é 2x. Vou colocar entre parênteses aqui para não cometer o erro aqui, não muitas vezes na hora de escreve rápido ou mistura as contas e pode esquecer de evidenciar ou comutar a minha multiplicação de forma correta. Então, o f' de x é a função 3x ao quadrado. Mas no lugar do x, né, esse x aqui que eu coloco, né, minha variável, eu tenho que trocar o que está tudo aqui dentro. Então, é o que? 3 vezes
x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, vezes 2x. Agora aqui eu posso fazer a comutatividade aqui da multiplicação do 2x com 3x. Com 3, né? 3x não. Aí vai ficar 6x vezes x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Né? Então aqui acabou a derivada. Se você quisesse abrir a conta, não tem necessidade agora nesse momento. Né? Próximo exemplo. Tá, eu tenho a função. Eu vou escrever no formato y, né, que é o mais usado. Eu sempre pego uma função sendo uma variável y, né, ou pode ser outra letra. Né, a raiz, nesse caso aqui, ou referente a outra variável, mas aqui no caso é o y igual raiz de x ao quadrado mais 2x mais 1. Tá. Essa função eu estou colocando raiz quadrada, né, ou raiz de qualquer potência, né, que eu tenho. Para calcular a derivada, toma essa estratégia para ficar mais fácil. Tá? Você vai trocar a raiz pelo valor da potência. Então você escreve que está dentro, x ao quadrado mais 2x mais 1 elevado a meio. Aí agora aqui, por que eu estou colocando desse jeito? Porque eu vou poder usar a derivada da potência, é mais fácil. Né? Se eu tentar calcular direto pela raiz, eu posso gerar confusão e achar que tem alguma fórmula que a pessoa não consegue lembrar. Não, sempre vê raiz. Na hora de derivar, troca pela potência. Fato. Né? Aí aqui é só calcular a derivada. Nessa daqui agora eu vou calcular com a notação de Leibniz, né? Para vocês verem também como que seria escrevendo a derivada, né, através da notação de Leibniz. Tá, quando a notação de Leibniz, né, eu tenho que derivar, né, que minha função é y em relação a x. Então, eu escrevo dy dx sobre dx. Aí aqui eu coloco dx, vou abrir colchetes, x ao quadrado mais 2x mais 1 elevado a meio. Fecha colchetes. Tá, e o procedimento vai ser o mesmo, né, como feito no exemplo anterior. Eu vejo o que está dentro, o que está fora. Né, dentro assim da composição de função. Minha função f, que seria, né, o raiz quadrada, e a função g é x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, eu vou derivar primeiro, né, imaginar o que está dentro aqui, que eu chamo de u. Né? Então, vou derivar u elevado a meio. Então, essa derivada, repito aqui o dy dx, é igual a derivada de u elevado a meio, eu sei que é meio, né? U elevado a meio menos 1, que dá menos meio. Mas quem é meu u? É x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, eu escrevo x ao quadrado mais 2x mais 1 elevado a menos meio, vezes a derivada em relação a x de u. Mas quem é meu u? X ao quadrado mais 2x mais 1. Né? E aqui eu vou continuando. Sempre é bom fazer um por vez para não acabar atropelando alguma derivada e também na pressa, na ansiedade para querer chegar na resposta rápido, acaba esquecendo também alguma notação. Tá, vamos continuar aqui. dy dx. Aqui, como está elevado a menos meio, eu já posso, quiser já facilitar, vou trocar. Aqui na notação vai ficar 1 sobre 2 vezes, né? Elevado a menos meio vai na fração, então vai ficar raiz de x ao quadrado mais 2x mais 1. Agora eu vou calcular a derivada de x ao quadrado mais 2x mais 1. Né? Derivada de polinômio. A gente aprendeu na última aula. Né? Separa na soma aí, calcula a potência, tira a constante para fora. Então, já para não ficar fazendo um passo por vez, já pode ir direto de polinômio, como foi ensinado na última aula. Então, o x ao quadrado é 2x. Né? A derivada de 2x é 2.
e a derivada de 1 é 0. Aqui, agora o que eu vou fazer? Simplificar a expressão, né? Que der para simplificar. Vou reescrever ela de novo para vocês enxergarem como que tem que ser simplificado. Né? Se é possível simplificar ou não, né? Nesse caso vai ser, eu vou escrever aqui, ó, 2x mais 2 primeiro, né? 2 raiz de x ao quadrado mais 2x mais 1. Se você olhar a expressão 2x mais 2, tem o 2 multiplicando x, somando ali com 2, é a mesma coisa que dizer que 2 está multiplicando com 1. Então a multiplicação aí do coeficiente em comum, né, desse polinômio aí é 2. Então eu posso evidenciar o 2. Então isso daqui eu posso escrever como? 2 vezes x mais 1. Né? Repito o que está embaixo. X ao quadrado mais 2x mais 1. E aqui eu posso simplificar o 2 dividido por 2. E por fim, escrevendo aqui a minha derivada, é x mais 1, raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x mais 1. Subir. Vamos programar. Deixa eu salvar o programa aqui antes que ele não dá bug de fechar e perder o que eu escrevi. Aí salva aqui. Ai, nariz irritado hoje. Tempo seco aí fica tudo atacado a alergia. Vamos, computador. Tá. O próximo exemplo aqui, agora eu vou usar a notação. F de x igual 7x mais 1 dividido por x ao quadrado menos 2, tudo isso daí elevado à quinta. Agora vamos complicar um pouco. Tem algo elevado e tem dentro da minha função, que seria meu u, né? Olhando aqui como f de u, né? U elevado à quinta. Então meu u seria 7x mais 1 dividido por x ao quadrado menos 2. Então vamos lá calcular isso daí usando a regra da cadeia. Então eu posso, nesse caso aqui, eu posso escrever, vou usar da... Quando eu vou calcular a regra da cadeia, no caso aqui só dá a derivada. Melhor usar a notação de Newton. Eu mostrei no último exemplo com a notação de Leibniz, né? Porque depois quando a gente for trabalhar com derivação implícita, é melhor usar a notação de Leibniz. Né? No de Newton aqui só calcula a derivada e tá bonitinha aqui a expressão, beleza. Então... E até economizo para não ficar colocando D alguma coisa e ficar uma expressão com cara grande. Então, vamos lá. F' de x. Eu vou colocar aqui, ó. Uma coisa por vez, né? 7x mais 1 dividido por x ao quadrado menos 2 elevado à quinta. Né? Linha. Tá, então meu u aí... Né, que tá meu f de u é u elevado à quinta. Então é o primeiro que eu tenho que derivar, né, o que está por fora aí. Então, vai ser o quê? 5, repito aí, que tá o u, né, que é o 7x, mais 1 dividido por x ao quadrado menos 2, 5 menos 1, 4, vezes a derivada aí de u, né, em relação a x, né, então seria 7x mais 1 dividido por x ao quadrado menos 2, linha. Também é outra dica, por que eu estou usando a de Newton aqui, né? Quando eu vou trabalhar a notação de Leibniz em derivada de fração, fica um pouco carregada e pode gerar confusão. Então é mais recomendável usar a notação de Newton quando eu for fazer aqui derivadas de frações. Tá continuando aqui. Então, eu vou repetir aqui o meu f' de x. 5 vezes 7x mais 1 dividido por x ao quadrado menos 2 elevado à quarta. Então, vamos lá derivar. Lembrar da regra da fração. Né? Derivada da fração é o quê? Vamos aqui, vou abrir colchetes. É a derivada
né, do numerador, mais 1, linha, vezes o denominador, menos 2, menos a função do numerador, 7x mais 1, vezes a derivada do denominador, x ao quadrado menos 2, é linha, dividido, né, por x ao quadrado menos 2 elevado ao quadrado. Tá, vamos continuando. F' de x. Continua aqui. Nesse caso aqui eu vou já começar a simplificar, porque eu já tenho, se olhar aqui na multiplicação no denominador, o x ao quadrado tem ao quadrado, e também no que está multiplicando aqui, 7x mais 1, a quarta dividido por x ao quadrado mais quarta, então vou ter no denominador x ao quadrado menos 2 elevado à quarta. Então, para vocês enxergarem, eu vou escrever aqui assim, ó, 7x mais 1 elevado à quarta, dividido por x ao quadrado menos 2 elevado à quarta, vezes, por enquanto aqui eu vou aplicar aí a derivada primeiro para depois simplificar. Derivada de 7x mais 1 é 7, vezes x ao quadrado menos 2, menos 7x mais 1, vezes a derivada de x ao quadrado menos 2, que vai ser 2x. Tá? Aqui no denominador, x ao quadrado menos 2 elevado ao quadrado. Vou escrever aqui de novo, continuando. F' de x, 5, 7x mais 1 elevado à quarta, vezes. Eu vou já colocar o denominador já multiplicar junto. Por quê? Ó? Eu tenho x ao quadrado menos 2 ao quadrado e x ao quadrado menos 2 elevado à quarta. Então, a multiplicação aí no denominador soma os expoentes. Então, o denominador é x ao quadrado menos 2 elevado a 6. Né? E eu vou organizar aquela expressão no numerador ali, né? Do 7 vezes x ao quadrado menos 2, menos 7x mais 1 vezes 2x. Então, vou distribuir ali e ver que consigo simplificar. Então, eu tenho 7x ao quadrado menos 14, né? A primeira multiplicação, né? Que é essa multiplicação aqui. Aí que tomar cuidado, né, com o sinal de menos, não esquecer. Vou colocar em vermelho aqui, ó. O menos tá para cá multiplicando, né? E eu já vou fazer a multiplicação tudo junto, né? Então vou pegar o menos 7x vezes 2x. Então vai ficar menos 7x vezes 2x, vai ficar menos 14x. Menos 1 vezes 2x, menos 2x. Então, não, esqueci, desculpa. Menos 14x ao quadrado vezes 2x, né? 14x ao quadrado. Menos 7x vezes 2x dá menos 14x ao quadrado. Desculpa. Embolei aqui. Aí tá, o que eu posso organizar aqui? Né? F' de x. É que eu escrevi, depois eu fui olhar a conta e eu vi que eu esqueci alguma coisa. 7x mais 1 elevado à quarta. 7x ao quadrado com menos 14x ao quadrado é menos 7x ao quadrado. Menos 2x. Menos 14. Isso daqui dividido por x ao quadrado menos 2 a sexta. Ah, professor, o que você pode fazer? Vai querer continuar alguma coisa? Não, pode deixar assim. Né? Se você quiser simplificar, ver aqui que tem um monte de menos, né? Você pode evidenciar o menos aqui do menos 7x ao quadrado menos 2x menos 14. A expressão pode ser escrita assim também. Menos. Eu estou evidenciando tudo o menos ali, levando para frente. 5, 7x mais 1 elevado à quarta. 7x mais ao quadrado mais 2x mais 14 dividido por x ao quadrado menos 2 elevado a 6.
se você escrever dessa forma e deixar assim, não está errado. Tanto faz. Tá? Então, o que você pode ter liberdade aí, se achar que fica melhor para o seu gosto, a sua estética de escrita, né? Então é um modelo ou outro. Tá? Outra situação também, eu vou falar dessa propriedade na tabela. Né? Se eu coloco aqui, eu descrevo a equação g de x igual o elevado à função u elevado a n, né? E essa função é de x. Mas eu não sei a cara de u. Né? Aplicar aí, quero saber a derivada, como que descreve uma derivada, né, de uma função aí que por enquanto eu não sei a cara. Esse tipo de situação aqui vocês vão ver muito em equações diferenciais, né, para terem uma ideia. Então, vou calcular a derivada dessa função aí. Tá, se eu calcular a derivada de g, né, então g' de x, vou calcular a derivada da função elevada a n, né, do x elevado a n, ou a variável elevada a n. No caso aqui, minha variável, por enquanto, é a u, mas é um AU função de x. Então, vai ser n vezes u elevado, vou colocar aí, u é a função de x, elevado a n menos 1, vezes u' de x. Né? Essa daqui na notação de Newton. Se fosse na notação de Leibniz, derivada de g, estou derivando em relação a x, seria n u de x, n menos 1, vezes derivada de u, da função u de x em relação a x. Então, quando você tem letras, funções, né, seguindo a regra, você tem que olhar o que você consegue derivar, que você conhece. Quando a função que você não conhece, só deixa representada ali, aqui eu tenho que depois calcular uma derivada. E sempre toma cuidado, que muitas vezes o aluno está calculando a pressa, esquece de calcular, deixa a notação de derivada, sabendo que essa variável que está sendo derivada representa uma outra variável ainda, né? Que se eu estou calculando a derivada em relação a x e só coloco isso daqui de resposta, está errado, porque aqui só está derivada em relação a u. Né? Então, e a função u é em relação a x. Então, tem que carregar a multiplicação da derivada dessa função u, que deve estar em relação a x. Né? Isso daqui que é o que me garante a regra da cadeia. Beleza. Tá, eu vou falar, antes de falar derivação implícita, vou comentar aqui derivadas de ordens superiores. Derivada aqui só vou colocar como explicação mesmo, só por desencargo de consciência. Né? A derivada de uma função f', né, que seria a derivada de outra função, né, é a segunda derivada ou derivada de segunda ordem. Opa, não ficou bom ler aqui. Derivada de segunda ordem né, de f, e é denotada por f duas linhas. Tá. Continuando. Né, se eu quiser calcular a derivada da função derivada duas linhas, né, ou a derivada de segunda ordem, né, se é possível, né, se a função for diferenciável. Então, como que é o nome? A derivada de f duas linhas, né, se acaso essa função for diferenciável,
é a terceira derivada ou derivada de terceira ordem. Também tem situações que chama aí de ordem 3, né, ordem 2. Também não está errado dizer isso, tá? De F e é denotado por F 3 linhas. Eu estou fazendo aqui F uma linha, F duas linhas, F 3 linhas, né? Porque muitas vezes você pode aparecer a anotação de algum outro livro. A maioria deles chega até aqui, né? Para derivada de ordem acima de 3, alguns, se você vê aqui uma, duas linhas, muitas vezes alguns livros assimila a notação como fosse números romanos, né? Alguns. Até chegar na quarta ou a quinta derivada. Eu já cheguei a ver alguns livros antigos dessa forma, mas a maioria não usa mais esse tipo de notação. Eu só estou falando isso aqui por desencargo de consciência também, se caso um dia vocês verem essa notação. Né, que acontece uma vez ou outra, alguém vem me tirar dúvida, como que eu calculo essa derivada aqui, mas esse símbolo aqui eu não conheço, né? Mas aí a pessoa é porque talvez o professor ou o monitor, sei lá, o livro que ele está seguindo, né? Ele tem uma notação muitas vezes mais antiga, né? Que é usada muitas vezes com esse, vai até a quarta ou quinta ordem, ou derivada quinta ou quarta de uma função, né? E usa até números romanos. Já cheguei a ver algo desse tipo. Mas, em geral, né, derivada de ordem acima de 3, a derivada de ordem, vou colocar aqui n, né, ou nésima, opa, fiz um traço a mais aqui, nésima derivada é denotado por f n, né, de x ou dn dx elevado a n da função f. Esse daqui, né, da notação de Leibniz, né? Isso daqui serve, que eu estou colocando de enésima derivada. Aqui eu estou colocando para 4, também pode servir, né, para 1 e 2 e 3, né? No caso de Leibniz, né, notação Leibniz. Aqui, a notação aqui de Leibniz, eu posso colocar a derivada de segunda ordem, escreve assim. Não vai imaginar, confundir aqui, isso daqui não tem nada a ver com derivada da função x ao quadrado, tá? Não pense nisso. É só notação. Ó. Derivada terceira ordem, como escreve. Tem alguns que colocam parênteses, também não tem problema. Isso aqui não é errado. Pode até ser colchetes, também tem alguns que coloca. Não está errado. Tá? Então, o modelo aí, desde que respeita que a anotação, essa anotação aqui, né, fala corretamente que é um operador, né, que você tá pegando uma função, né, levando para outra função que você tem que calcular a derivada dela. Então, você imagina uma derivada como fosse uma função também, né, mas só que o domínio, o contradomínio da derivada é funções. Então, ou chama operador, ou chama função, dependendo de onde que está estudando a teoria matemática aí, vai de cada um. Então, mas a notação tem que tomar cuidado aqui. D não é D elevado ao quadrado, tá? Não vai pensar que isso daqui está multiplicando duas vezes, é derivada duas vezes. Aqui, ó, se você ver isso daqui, né, ao quadrado, não tem nada a ver com, opa,
Beleza? Isso aqui não quer... A pessoa vai acabar confundindo aí, vai querer fazer conta e achar que a derivada ao quadrado, né? É a derivada de segunda ordem, tá bom? Isso aqui eu só estou colocando para tomar cuidado com essas notações. Tá? Vou colocar exemplo de calcular umas derivadas de ordens superiores aí para vocês verem como que procede, né, notação. Vou dar um exemplo aqui. Tá, vamos pegar primeiro aqui um polinômio fácil aqui de calcular. 2x à quarta menos 5x ao quadrado. Ah, eu quero calcular. Vou calcular a derivada, vou até ver aonde que vai. Calcula a primeira derivada. Derivando 2x à quarta menos 5x ao quadrado, vai ficar 8x ao cubo menos 10x. Derivo agora novamente. Aí eu denoto f, duas linhas. Então, de 8x ao cubo, né, vai ficar 3 vezes 8 dá 24. X ao quadrado. Derivada de menos 10x é menos 10. Derivar mais uma vez. F, 3 linhas de x. Derivada de 24x ao quadrado é 48x. Derivada de menos 10, 0. Vamos derivar mais uma vez. Aqui, né, o que nem eu falei usa de romanos, né? Tem alguns que aparecem assim, já cheguei a ver, né? Para calcular a derivada assim, mas não é muito usual, mas muitas vezes coloca já o número 4. Derivada de 48x, 48. Vamos derivar a quinta. Vou colocar aqui do lado. Derivar quinta ordem da função f é mesmo que derivar o 48, vai dar 0. Se eu continuar derivando a sexta, a sétima, a oitava, assim por diante, vê que vai sempre dar 0. Né? Tem situações aí que, dependendo, você calcula uma quantidade aí finita de derivadas, pode anular. Né? Ou também situações que pode chegar ou voltar na função anterior. Né? Depois eu vou descrever a tabela aí. Tá. Outro exemplo. Vou derivar aqui a função y igual 1 sobre x ao cubo. Vamos brincar um pouco aqui com essa derivada. Eu vi o que acontece se eu for derivando várias vezes, né? Para ter uma noção do comportamento aí, aplicando derivadas várias vezes numa equação. Aqui. Tá, vou derivar a primeira. Vou colocar agora a notação aqui de Leibniz, né? dy, estou derivando em relação a x. Então, melhor para poder calcular a derivada de fração, você escreve x elevado a menos 3. Para ficar mais fácil na hora de calcular. Então eu tenho aqui a menos 3, x elevado. Menos 3 com menos 1 é menos 4. Continuo. Derivada segunda ordem da função y em relação a x. Desce o 4 multiplicando, vai ficar... O menos com menos vai ficar mais, então fica 12, x elevado menos 5. Né? Derivada terceira ordem. O 5 desce multiplicando, menos 5, né? Então, vai ficar 60 menos 60, x elevado a menos 6. Vou até mais alguma aqui. Né? Derivada de quarta ordem. O menos 6 vezes com menos 60 dá 360. X elevado a menos 7. Vou parar por aqui, para não ficar delongando. Você vê que não vai parando, né? A potência sempre vai subtraindo 1, né? É o mesmo que escrever aqui. 360 por x elevado a 7.
né, como seria a expressão simplificada. Então você sempre vai pegar a potência, vai subir multiplicando, né, dependendo quando é quantidade ímpar de vezes. Né, você vê que toda vez que eu dou no o primeiro, que é ímpar, vai ficar o sinal negativo, e quando for par vai dar sinal positivo. Né? Então segue uma regra aí de positivo e negativo quando é par ou ímpar. Né? E também vendo que a potência do denominador vai aumentando 1. Né? Então você vê assim que está tendo um comportamento aí algébrico referente quando eu vou derivando várias vezes. Se você continuar, não vai ter fim, né? Para chegar onde que vai ter parar ou não. Se você olha aqui, ó, se eu continuar derivando desse jeito, nunca vai acabar, né? X ali no denominador sempre pode ir subindo, vai subindo uma potência cada vez que eu derivo, né? E no numerador vai alternando a multiplicação dependendo da quantidade de vezes que eu derivo. Lista de derivadas. Tem lá, não precisa nem copiar, eu só vou escrever aqui para vocês enxergarem cada passo e a explicação de como ler cada um. A primeira aqui, né, eu denoto sempre o IV, funções diferenciáveis. De x e n uma constante. Então, por que eu coloco o IV? Para não ficar naquele vício de FG, né? Então, muitas vezes o IV pode vir numa outra disciplina, gostam de usar a letra U, V, T, R, S, tem W também gosta de usar, né? Acho que MP também tem lugar que aparece. Então, o M usa mais como constante, né? MN, mas o P também usa como função. Acontece muito disso daí. Então, assim, eu coloco o IV, né? Você sabe que é uma função e tem uma variável. Vamos colocar como x está convencional, mas muitas vezes essa função, o IV, eles colocam a variável como sendo uma letra T, uma letra S, letra U, agora lembrei também, né? Que eles acabam usando uma dessas três aí como calcular função e derivada. Em física, né? Acho que talvez deve ter engenharia, quando é aplicado com algumas coisas de física, usa muitas vezes essas letras, tá? Então eu vou listar assim para ver como que vocês leem. E essa lista ela já vem embutida, além das propriedades básicas, usando também a regra da cadeia junto. Né? Então, vou colocar aqui só falando, a primeira. Se eu tenho minha função aqui, é o elevado a n, né? A minha função é relação a x e o elevado a n. Eu não vou colocar, que eu sei que a variável x aqui, se colocar u parênteses de x elevado a n. Eu sei, se eu for calcular a derivada dela, né, notação, vou colocar notação de Newton, que é para ficar mais simplificado e não ficar tão carregado. Mas se você quiser escrever na notação de Leibniz, só trocar o linha por d dx. A derivada vai ser o quê? Eu pego, é o que a função está de fora, que é a potência, né? Desço multiplicando, escrevo a função de novo, subtrai 1 da potência e, pela regra da cadeia, eu tenho que carregar a derivada dessa função. É assim, não pode esquecer. Segunda propriedade é a propriedade básica, né, que é a da multiplicação. Então você escreve a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A terceira é a do quociente. Do quociente, lembrar, a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador, dividido pelo denominador ao quadrado. É isso daqui. Aí você vê, dependendo da cara de U e V, a função, né, você vai continuando calculando a derivada. Né, mas o primeiro passo que tem que ser feito é seguir essa regra. Né, quando você enxergar. 4. Essas daqui são novas, que eu não falei, mas eu apresento na tabela para vocês saberem que podem usar. Se eu fosse apresentar, mostrar por que é válido, eu teria que pegar o limite da função, calcular pela definição de derivada e fazer aquela contalada de limite, mas assim, vai ser a mesma ladainha só para cansar na aula. Né? Então, só para chegar no final, saber usar essa propriedade. Se caso minha função y é igual a é um número, né? Aqui eu vou colocar ele é maior do que zero.
E também tem que ser A diferente de 1. Se eu for calcular, esqueci aqui a flecha. Se eu for calcular a derivada dessa função, né, então a primeira coisa que eu tenho que escrever vai ser o quê? Y' é igual, repete a função, vezes o logaritmo natural desse meu valor A, vezes a derivada da função que está no expoente. Né? Tá, isso daqui dá um leque se o y for exponencial de u. Né? Se meu a for conhecido exponencial. Aplicando aqui, y' vai ser o quê? No lugar do a, coloco e. Né? Coloco e e u, repito, linha. Mas eu sei que o ln de exponencial, né, é 1. Então, exponencial de u, linha. E quando eu tenho meu u, nesse caso, for a variável x, né, se u é igual a x, então y' é igual ao exponencial de x, e a derivada de x é 1. Né? E aqui sai aquele grande que muitas vezes a pessoa vê na internet e não entende o meme. Né? Ah, calcula a derivada, né, do exponencial. Dá ela mesma. Então a derivada do exponencial é ela mesma, não muda. Tá? A quinta é a do logaritmo. Né, o logaritmo da base A da função u. Vou calcular a derivada dela. Vai ser u', deriva o que está dentro primeiro, divide por essa função, vezes o logaritmo dessa função aplicado no exponencial. Tá, esse daqui também. Vamos lá no conhecido se o y for igual ao logaritmo natural de u. A derivada do logaritmo natural vai ser o quê? Você repete o' dividido por u vezes o ln de e. E eu sei que o ln de e é 1. Isso daqui é igual o' dividido por u. Né? Se acaso u é x, vai ser igual 1 sobre x. Tá? A derivada do ln de x, né, ó, u igual a x, y igual ln de x. A derivada do y vai ser 1 sobre x. Então, é as derivadas conhecidas aí, tem que saber. Tanto que você vai fazer, você vai acabar se acostumando que são essas derivadas. A sexta é y igual, eu tenho a função u elevado a v, são um expoente de uma função elevado a outra. Na hora de calcular a derivada, ela daqui é um pouco mais complicada, não é tão simples não. Você pega, vai descer o v, vai ser parecido inicialmente com a parte que é da derivada da potência. Né? Você desce o v, multiplica por u elevado a v menos 1, né? Vezes a derivada de u. Isso daqui lembra. Mas a diferença aqui você tem que carregar, repetir u elevado a v de novo, vezes o ln da função u, vezes o v'. Então esse daqui é um pouco mais complicado de calcular. A pessoa pode colocar assim, coloca uma função com potência na outra e a pessoa só aplica o primeiro passo aqui, o aluno apavorado vai lá querer fazer de última hora, só aplica isso daqui e esquece de calcular a outra parte. Acontece isso também. Tá? Então o 6 é esse, o 7 é o dos a partir do 7 é os trigonométricos, né? Então, são os conhecidos aí. Primeiro eu faço o seno. Então, o y, derivada do seno, é o cosseno de u, mas você tem que multiplicar pela derivada que está dentro. Se a função u é x, então o seno de x vai ser igual ao cosseno de x. O 6, ou 6 não, de novo não, o 8, né? Y igual cosseno de u. Y' vai ser igual menos seno de u vezes a derivada de u. Só vou listando, né? O restante continua. O 9. O 9 tem, que é o tangente. Ela é consequência, né? Sabendo as derivadas seno e cosseno, né?
Eu aplicando a propriedade do quociente, sabendo que tangente é seno dividido por cosseno, eu consigo calcular a derivada. E aí você vai fazendo as contas de novo aí e vai chegar na expressão que da tangente vai ser a derivada dela igual secante ao quadrado de u vezes o', é o que está dentro. O cotangente, que é 1 sobre tangente, também poderia usar a derivada do quociente. Cotan, eu só coloquei lá cote. Não coloquei o cotan não. Cote de u. Y'. No caso do cotangente é menos cossecante ao quadrado de u vezes o'. Décimo primeiro secante. Vai ser y' igual secante de u vezes tangente de u vezes o'. Décimo segundo é a função cossecante. Aí a derivada da cossecante é menos cossecante de u vezes cotangente de u, o'. Aí aqui as arcos seno, cosseno, eu não uso muito não nas derivadas, mas elas são bastante, aparece muito quando vai calcular a integral. Você tem que a função é o arco seno de uma função. A derivada dela vai ser igual o' dividido por raiz de 1 menos u ao quadrado. Por quê? É mais usado aqui na integral, porque lá pelo teorema fundamental do cálculo, eu sei que sim, se eu for integrar esse y aí, vai ser igual a y, o y'. E se eu tenho a expressão dentro da integral assim, raiz de 1 menos uma função, e eu sei que está no numerador é a derivada da função. Aí eu lembro lá na tabela de derivada, na tabelinha de integral, vou olhar que a integral dela vai ser o arco seno. Então é por causa disso. Parece mais, eu coloco aqui para vocês se familiarizarem e verem que essas expressões vão aparecer. 14 é do arco cosseno. Cosseno de u. Aqui a diferença é só o sinal. É quase igual, mas só muda o sinal. 15º. Eu coloquei o arco tangente. Deixa eu colocar aqui. Derivada do arco tangente, ela é mais simples, é a derivada de u sobre 1 mais u ao quadrado. Do arco cotangente também. Só muda o sinal. A mosquito me atrapalhando. Penúltimo aqui que eu coloquei na lista, que é o arco secante. Aqui do arco secante, antes que esqueça, é o módulo que está no domínio aí, tem que ser maior ou igual do que 1. E vai dar que a derivada dele vai ser derivada de u' dividido por módulo de u, a raiz de u ao quadrado menos 1. Aí no caso o módulo tem que ser maior do que 1. E a última é o arco cossecante. Também mesma coisa, módulo de u maior ou igual do que 1. Menos u' dividido por módulo de u, raiz de u ao quadrado menos 1. Onde o módulo de u é maior do que 1. Estou escrevendo rápido aqui só para apresentar e vocês verem como que é lido essa tabela. Então, vocês é bom aproveitar, se quem puder imprimir, imprime, mas ou usar no celular, sempre olhar entre esses 18, quando eu coloco na lista, para calcular a derivada, sempre vai ser envolvido nesses daí. Para vocês testarem aqui, ou verem. Eu tenho minha função
logaritmo de 10 seno de x, né? Aí aqui o x tá respeitando, né? Que aí o seno vai ser só sempre quando for maior do que zero. Então, mas eu coloco essa expressão aí sem ter preocupação com o domínio. Mas como que eu olharia aqui como a regra da cadeia? Né? Só vou colocar aqui para relembrar. Né? Ó, relembrando, derivada. Quando o y era, eu coloquei que era o log de a, que era a regra 5 de u. Então, o y' é igual o' dividido por u vezes log de a de e. Né? Quando o y é igual ao seno de u, y' é igual ao cosseno de u vezes u'. Então, olhando aqui os dois, como que eu vou calcular a derivada dessa função? Ó, f' de x. Então, eu vou derivar primeiro, né, o logaritmo. Né, que eu começo a derivar da função que está, vamos dizer assim, que eu falo por fora e entrando. Então, a derivada do logaritmo na base 10, eu olharei a regra, o meu a é 10. O que está dentro é meu u, né, no caso aqui é o seno. Então, eu vou escrever primeiro a derivada do logaritmo, né, depois eu calculo a derivada do seno. Vou fazer uma coisa por vez. Se eu aplicar a derivada aí no logaritmo, vai ficar como? U é seno de x, dividido por seno de x, vezes o log de 10 exponencial. Aí agora, continuando aqui, derivada do seno, a variável é x, né, que eu estou derivando, então só cosseno. Então vai ficar cosseno de x dividido por seno de x, vezes log na base 10 do exponencial. Se eu quiser deixar assim, professor, né, eu não lembro que cosseno de x dividido por seno de x é cotangente, né? Se você quiser deixar assim, beleza, mas se você quiser mostrar que lembra, é cotangente de x vezes log de 10 exponencial. Então a forma de calcular aqui é desse jeito. Tá? Então você tem que olhar aqui quem é o fora, quem é o dentro, né? Se tivesse outra função também, ó, vou colocar 3. Eu só estou fazendo com duas, né? Vamos colocar aqui uma com 3. Exponencial. Sendo, vou pegar aqui que eu vou escolher. X ao quadrado. Beleza. Então aqui eu tenho duas funções, né? Tenho exponencial vezes 3 seno de x ao quadrado. Como que eu calculo o y'? Vou colocar aqui para relembrar, né? Porque memória, como foi falado agora há pouco tempo. Então eu sei que o y aqui é o exponencial de u. O y' é exponencial de u vezes u'. A multiplicação eu não vou reescrever de novo, mas só para ter ideia, mas eu vou colocar do seno, né? Então, y é igual ao seno de u. O y' vai ser igual ao cosseno de u vezes u'. Então, vamos fazer aqui uma por vez. Tá. Primeiro eu vou derivar, é da exponencial. Então, a exponencial, repete ela, né? Exponencial do que está ali, 3 vezes seno de x ao quadrado, vezes a derivada do que está no expoente, que é 3x ao quadrado, seno de x ao quadrado. Ao quadrado, linha. Agora eu vou derivar 3 seno de x ao quadrado. Eu sei que das propriedades, o 3 é constante, eu posso tirar para fora. Né? Só para fazer uma por vez, usando a propriedade lá que eu posso tirar a constante para fora. Então aqui é 3 exponencial de 3 seno de x ao quadrado vezes seno de x ao quadrado. Agora eu vou aplicar a regra da cadeia aqui no seno de x ao quadrado. Seno
de u ali que eu coloquei é cosseno de u vezes u. O meu u, nesse caso aqui, é x ao quadrado. Então é cosseno de x ao quadrado vezes x ao quadrado, linha. Continuando. Não terminei, né? Que tem ainda derivada para calcular. 3 exponencial de 3 seno de x ao quadrado vezes cosseno de x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2x. Agora só vou organizar aqui minha expressão. Né? Vou colocar os que estão multiplicando na frente e deixar o exponencial no final ali, porque ele está carregando algo no expoente aí. Então eu tenho que é 3 vezes 2x é 6x, vezes cosseno de x ao quadrado, vezes exponencial de 3 seno de x ao quadrado. Né? Então isso daqui seria derivado. Não tem mais para derivar, parou. Né? Então sempre quando eu falo, toma cuidado, sempre vai ter que aplicar a regra da cadeia várias vezes, dependendo da situação, se é composição de duas ou mais funções. Né? Mas assim, sempre quando for em duas, vê que não tem mais que derivar, usando a tabela, resolveu. Derivação implícita. Tá, vou escrever primeiro aqui o que é. Antes de aprendermos, né, que é uma derivação implícita, temos que saber o que é função implícita e função explícita. Função implícita, implícitas e explícitas. Explícitas. Tá, eu vou colocar aqui o textinho só para vocês entenderem. Né? A maioria das funções que a gente usa que está envolvendo aqui duas variáveis, né? Que envolvem duas variáveis. No caso aqui, né, a gente sempre escreve essas duas variáveis aqui no formato y igual f de x. Né? Quando eu escrevo dessa forma, esse termo y igual f de x, a gente chama de forma explícita. Né? Então, quer dizer o quê? Né? Uma das variáveis está escrito de forma explicitamente da outra. A grosso modo, é dizer assim, eu consigo separar a minha função y, a minha letra y, né, sozinha, deixo ela sozinha no lado esquerdo, e o que sobrar que tiver de x eu deixo tudo no lado direito. Né? Falando grosseiramente. E, no caso, quando isso não ocorre, né, não consigo fazer isso, né, quando não é possível, dizemos que a função ou a variável, né? Variáveis y e x estão na forma implícita. Vou dar um exemplo para dizer o que é forma implícita e forma explícita. Tá? Exemplo aqui. Tá, primeiro, forma implícita. Né? Vamos colocar forma implícita. Né? Que eu não consigo deixar o y sozinho. Vou pegar uma situação assim, se eu tiver y ao quadrado mais x ao quadrado igual a 1. A clássica aí é a circunferência.
né? Tá, por que que eu não posso escrever ela de forma explícita? A pessoa pensa, ah, professor, eu posso escrever assim. A pessoa pensa, ah, eu vou escrever aqui y² igual 1 menos x². A y igual, a pessoa coloca 1 menos x², ou mais ou menos coloca certo. Não, não é uma forma explícita, porque aqui é relacionada com duas funções. Isso aqui eu tenho y igual raiz de 1 menos x² e y igual menos raiz de 1 menos x². Então é duas funções ao mesmo tempo. Então não quer dizer que está explicitamente, né? Então o y está relacionado entre duas funções, por isso quer dizer que é implícita. Ou muitas vezes eu posso colocar aqui outra situação: 3xy ao cubo mais 4y menos 3x, né? 3x², vou colocar aqui, igual a 0. Ah, eu posso tentar aqui. Se eu tentar deixar o y sozinho, se eu conseguir deixar o y sozinho no lado esquerdo da equação e o só x no lado direito, né? Então eu consigo, quer dizer que eu consigo montar essa equação de forma explícita. Se não, é implícita. Eu posso até tentar aqui, ficar quebrando a cabeça. Tá, então o que tiver com y eu vou deixar por enquanto no lado esquerdo. Então o que está aqui, 3xy ao cubo mais 4y, então 3x². Eu vou evidenciar o y, né? Porque eu tenho que deixar o y sozinho estar multiplicando. Eu tenho que deixar o y sozinho ali. Então vou evidenciar o y. Tenho 3xy² mais 4 3x². Se você for olhar aqui, o próximo conta que eu posso fazer é mandar dividindo 3xy² mais 4. Mas só, se você ver aqui, eu consegui escrever y igual 3x² dividido por 3xy² mais 4. Você deixou o y sozinho no lado esquerdo, mas também não tem como você tirar o y do lado direito. Ela vai ficar ali de qualquer jeito. Você não vai conseguir evidenciar na multiplicação ou mandar para o outro lado dividindo coisa assim. Então, o y, querendo ou não, ele está definido em função de x e y ao mesmo tempo. Parece meio estranho, mas é possível isso de ser feito. Então, esses tipos de expressões, né, que a gente fala que é uma equação implícita de y em relação a x. Vou colocar uma aqui. X ao cubo mais 3y² x menos y igual a 3. Você vê aqui a expressão, ó, x ao cubo mais 3y² vezes x menos y igual a 3. Se você for brincar aí com... vamos tentar aqui primeiro, né, se eu consigo deixar o y sozinho, né, no lado esquerdo da expressão. Tá, aqui eu posso escrever assim, ó, 3y² x menos y igual a 3 menos x ao cubo, fazer um por vez. Aqui o y eu posso evidenciar, mas eu tenho aqui 3 vezes yx menos 1. Mas você vê aqui, ó, nessa expressão, como você organizou, você vai ter que passar de qualquer jeito y para um lado e você não consegue deixar o y sozinho, né? Ou fica a multiplicação de alguma coisa, né? Ou raiz de alguma coisa. Então, é um pouco mais complicado você deixar sozinho. E também, se for deixar sozinho, você tem que separar por partes cada situação. Então, esse tipo de situação a gente fala, né? Expressão. Equação, né? Eu falo, expressão não é. Equação implícita, né? Equação implícita de y e x. Tá, eu falo aqui as duas variáveis y e x. Aí, tipo, a maioria dos livros, quando começa a iniciar, a gente sempre fala que y, usualmente, né? Dizemos que y está em função de x.
de x. Mas também podemos, né? Também podemos definir, né? Que x está em função de y. Então, dependendo da equação, você pode determinar na hora quando você vai calcular a derivada, né, quem que é a função, quem que é a minha variável. Né? Então tá, vou reescrever ela de novo e vou mostrar para vocês como que seria o procedimento de calcular uma derivada implícita, né, de uma equação implícita. Escrever ela de novo aqui. A equação era x ao cubo mais 3y ao quadrado x menos y igual a 3. Tá, aqui, primeiro eu vou fazer a notação de Newton, para ficar mais fácil. Aqui eu estou determinando, ó, definido, né, tipo y está em função de x. Então, se eu tenho já determinado que y é em função de x, então eu vou derivar aqui, x ao cubo igual a 3, linha aqui. Então, vamos derivando. E as regras vão ser as mesmas. Tá. Derivada da soma eu posso distribuir. Então, se eu estou derivando em relação a x, aqui quando tiver variável x, beleza. Então, vai ser o quê? Derivada x ao cubo é 3x ao quadrado. Aqui o 3y ao quadrado vezes x, eu tenho que tomar cuidado, eu vou deixar para depois. Então, eu escrevo, para não gerar confusão, 3y ao quadrado x, linha. Por quê? Aqui eu tenho uma multiplicação. 3 vezes y ao quadrado, que é uma função de y em relação a x. Aqui eu vou ter que tomar cuidado, que depois eu vou ter que aplicar a regra da cadeia, vezes x. Né? Que aqui é uma multiplicação, tem que aplicar também a propriedade da multiplicação. Menos a derivada de y. Tem que fazer mais alguma coisa aqui? Não, porque eu sei que a função y em relação a x. Então eu tenho que escrever y'. E derivada de constante é 0. Tá. Continuando. O 3x ao quadrado. Beleza. Vou colocar aqui o menos y por enquanto. E vou derivar o 3y ao quadrado vezes x. Aqui eu tenho a multiplicação. Aí a multiplicação você escolhe, né? Eu vou escolher aqui o 3y, né? E o x. Então vai ser... Abro parênteses para tomar cuidado. Derivada de 3y ao quadrado. Eu vou escrever aqui 3y ao quadrado, linha, vezes x, mais o 3y ao quadrado, vezes a derivada de x. Vou escrever aqui, né, para não esquecer, a pessoa não ficar confusa. Né? Continuando aqui, 3x ao quadrado, menos y'. A derivada de 3y ao quadrado. Aqui eu uso já a regra da cadeia. 3, constante sai para fora. Derivada de y ao quadrado, você desce o 2 e subtrai 1 na potência. Então vai ficar 3 vezes 2 é 6. Do que está dentro, né, que é o y, que seria. E você tem que carregar a regra da cadeia. Como a função y é em relação a x, você tem que colocar y' vezes x aqui. Mais 3x ao quadrado. A derivada, 3x ao quadrado não, 3y ao quadrado. Y ao quadrado, derivada de x em relação a x é 1. Igual a 0. Aqui, acabei a expressão. Se você quiser deixar assim, também deixa. Você está só escrito numa forma também implícita, né? Tipo, aqui é o que está relacionado nessa equação. A variável x, a variável y e a derivada de y em relação a x. Mas também, se você olhar aqui, você pode deixar simplificado essa expressão, né, o y sozinho, na derivada da função y, no lado esquerdo da equação. E como eu faço isso? Primeiro, né, para ficar fácil, eu vou pegar o que não está multiplicando por y, vou colocar no lado direito da equação. Por enquanto aqui, ó, o y' fica, né,
6y vezes y' fica. X aqui também está multiplicando. Então, o 3x ao quadrado vai para o outro lado, né? Fica menos 3x ao quadrado, menos 3y ao quadrado. Aqui, como a derivada do y está multiplicando aí o menos, né? E o 6yx, eu posso evidenciar. Então, y' é igual a 6yx menos 1. Eu só comutei aí a soma. Igual, vou evidenciar o menos aqui, menos 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado. E agora, esse 6yx menos 1, posso passar dividindo. Y' é igual a menos 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado, dividido por 6yx menos 1. Eu posso deixar aqui? Também posso, não tem problema. Mas eu quero simplificar, eu quero tirar esse menos aí que está feio, carregado aqui de notação na minha expressão. O que eu posso fazer? Eu tenho menos, eu posso colocar ele no denominador multiplicando também. Se está no numerador, eu posso descer no denominador e multiplicar o menos. E essa expressão pode ser escrita assim. Y' é igual a 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado, dividido por 1 menos 6yx. E aqui também, essa seria a fala mais simplificada, mas acho que vira mais desencargo da pessoa. Se você quiser só deixar menos 3x ao quadrado, menos 3y ao quadrado, pode. Então, independente de onde parar a resposta comigo, não tenho problema nenhum. Desde que para ou esse daqui, ou esse, se for pedir para simplificar a minha função derivada, né, em relação a yx, é para fazer isso daqui. Tá. Só para fixar, eu vou dar esse último exemplo. Vou pegar aqui uma situação fácil, 2x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Tá. Vou calcular aí, aqui eu estou denotando, né, tipo, y é uma função de x, tá? Então, sempre quando você for estudar alguma outra teoria, você tem que tomar cuidado com isso. E uma coisa também que sempre ficava de cara, isso daqui é um puxão de orelha para quem faz matéria de física, para professor de física também, que eu fico de cara, nunca fala, que fica natural e não deixa claro, né? Quando vocês verem alguma conta de outro professor, você sempre faz essa pergunta. Mas você está derivando para que variável? Não deu para entender qual é a variável das minhas contas. Que eles colocam, faz automático, e assim, muitas vezes é o tempo, aí uma hora que vai calcular na aceleração, aí uma variável muda, e a pessoa fica ali e acaba confundindo e não presta atenção que cada vez que está fazendo derivada, ele está considerando uma sendo função, uma letra, e outra variável. Então, sempre perguntam isso quando acontecer com o seu professor de física, ou... eu falo de física, que eu tive com os de física, eles não faziam, não tomava cuidado de explicar quando ele estava calculando. Ou de engenharia, que eu não tive aula com professor de engenharia, né? Então, provavelmente, pode acontecer situações dessa, e vocês perguntam, né? Se vocês não entenderam a derivada quando o professor está calculando, fala assim, em que variável você está derivando aí? Né? Que muitas vezes quer calcular direto a notação de Newton e esquece de escrever a derivada, qual é a variável. Eu vou escrever aqui nesse caso a derivada com a notação de Leibniz para ficar mais claro, né? Essa notação é bem mais usada em EDO. Como eu calcularia nesse caso aqui a derivada dessa equação 2x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, né? Derivando em relação a x na notação de Leibniz. Eu colocaria assim, d de x, né? A função 2x ao quadrado mais y ao quadrado igual a derivada de constante, já vou direto, não vou escrever. Coloca 0. Né? Sabe, não importa a variável que você vai derivar, constante é 0. Aqui agora eu vou separar para soma. Aí d, derivada da função aí, 2x ao quadrado está em relação a x, mais a derivada de y ao quadrado em relação a x igual a 0. Aqui, a constante 2 pode sair para fora, né? Mas eu já posso, é uma derivada fácil de calcular de x. Então, derivada de 2x ao quadrado, eu sei que é 4x. Então, eu já vou escrever aqui 4x. Né? Mas, agora a derivada de y ao quadrado, eu tenho que seguir a regra da cadeia.
Então é 2y, né, vezes a derivada da função y em relação a x, igual a zero. Aqui, né, acabou os cálculos de derivada. Agora eu quero deixar simplificado a derivada no lado esquerdo da equação e o que sobrou no lado direito. Primeiro eu passo que não está multiplicando a derivada, né? Então repito aqui, 2y dy dx igual menos 4x. O 2y vou passar dividindo, dy dx igual menos 4x dividido por 2y. Posso simplificar o 4 com 2. A derivada de y em relação a x é igual a menos 2x dividido por y. Né? E aqui termina, né, a cara, qual é a expressão. Não é explícita, né? É no caso implícita, porque a derivada está relacionada com x e y. Né? Então é derivação implícita nesse caso. Se só tivesse x, é derivação explícita. Então a derivada está definida explicitamente só na variável x. Mas nesse caso aqui não. Ela está definida na variável x e na variável y. E na função y. Né?